Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, né? crime É perfeito, isso aí é racista. racista. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com a minha amiga maravilhosa, sócia desse programa quase, Elisa Toledo, uma historiadora, doutora maravilhosa, incrível, eu sou muito fã. E viemos aqui o quê? Falar sobre? Barbie! Ai, Barbie. Não é um bordão desse. Vim de rosa, mas uma rosa, né? Bem subversiva. Bem subversiva. Então vamos trocar uma ideia aqui, né, Liz? A gente não tem nenhuma pretensão de ser dona da verdade, de fazer as melhores observações. É só uma troca de ideias que eu acho que a gente quer ter entre nós duas e com o nosso público. Exato. Entre mulheres, acho que o filme tá servindo pra isso, né? Pra essas trocas. Eu acho que assim, o filme veio com com um apelo midiático gigantesco, evidente, né? Praticamente o mundo ficou pintado de rosa. Sim. Né, causando quase uma repulsa, porque foi muito intenso. E aí, quando começou, eu acho que quando as mulheres e pensadoras e muitas pessoas importantes, intelectuais, começaram a falar sobre o filme, ficaram muito… não, mas o filme é um filme hollywoodiano, tá? É um filme hollywoodiano, não é um manifesto. É um filme, é a bíblia do feminismo. Esse filme é a solução dos nossos problemas. Não é um manifesto político-social e nem um manifesto feminista. Mas tem um grande mérito porque o filme está chegando onde o feminismo não chega, né? Milhões de pessoas estão assistindo esse filme pelo mundo. Sim, tem despertado muitos debates, né? E feito pessoas pensarem um pouco a partir daquela situação, da história do filme, né? Que traz pra contemporaneidade a relação da Barbie com o mundo, com o machismo, com o patriarcado, da forma como o filme trazendo conta. conceitos e palavras, Sim. saindo da nossa bolha, né? Claro. Amiga, olha eu, gente, foi mal, mas ela é minha amiga. Saindo da nossa bolha, Liz, tá trazendo palavras que as pessoas não ouvem, não falam, entendeu? Que são grandes tabus para a sociedade. Então, assim, tem um mérito muito grande, sem contar que a gente tá falando de uma indústria bilionária, que é Hollywood. Então, assim, gente, não é um filme anticapitalista, é um filme de Hollywood. Sim. E a própria Barbie nasce num contexto de super consumo, né? Muito, assim, né? De consumismo, de plástico, exato. né? Que foi uma grande… né? Causou muitos… uma grande polêmica, porque ela te estimulava a ter a casa da Barbie, o cachorro da Barbie. Todos os acessórios, né? Exatamente. Ela foi feita para ter acessórios, né? Isso. Você teria uma Barbie, uma boneca e poderia comprar várias coisas para incrementá-la e gastar Então, dinheiro. assim, a gente já começa esse nosso bate-papo falando que não tem… óbvio que a gente sabe que não é um filme… revolucionário do ponto de vista social, que vai fazer com que mulheres agora, né, se libertem, mas é um filme que é acessível para muita gente, assim, que vai despertar o assunto. Sim. Legal para assistir com homens. E né? uma diretora, é uma diretora mulher, uma autora, que é a autora mulher, a protagonista mulher, a produtora mulher. Então, assim, é muito num ambiente muito masculino, que é Hollywood. Exato, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente também enxergar o que tem de positivo. Claro. E, de uma certa forma, eu não sei pra você, pra mim também, foi um reencontro, digamos assim, com essa boneca que eu vou agora falar da minha experiência pessoal. A gente sempre fala, né? Porque aí é pessoal, né? Não é coletivo. Eu brincava de Barbie e quando eu comecei a entender o que a Barbie significava, né? Aquela mulher perfeita, aquele corpo que não existe, né? Inatingível. Impossível, sim, de existir mesmo, né? De medidas impossíveis, etc. Eu comecei a implicar. Quando eu comecei a entender, né? O quanto aquele modelo… de beleza, loira, aquele corpo perfeito, era adoecedor. Eu comecei a implicar. Então, eu nunca dei Barbie para as minhas filhas. E eu tô fazendo a entrevista. Quantos anos você tinha, você se lembra? Quando do começo dessa implicância com ela? Porque eu também passei por isso. Eu não lembro a idade, sou péssima para isso. Mas eu acho que quando eu
enfim, já não brincava mais de bonecas, adolescente. E eu comecei a falar, nossa, que ridícula. Exato. Essa boneca loura, né? Esse padrão totalmente fora da nossa realidade no Brasil, né? E o filme fala um pouco disso, né? Sim. Da filha da personagem que é a funcionária da Mattel, que ajuda a Barbie, enfim. Ela que tem é essa latina, repulsa né? também, exatamente. Nossa, você… Vamos começar assim do começo. Começar do começo do filme. O filme começa com uma, digamos assim, um grande rompimento, que até então só existiam bonecas bebês, ou seja, as crianças meninas, né, eram já desde sempre socializadas a brincar de ser mãe. Sim, e no começo do filme aparece como aquele grande rompante, né? Aparece a Barbie com a primeira roupinha, né? Porque a Barbie, ela foi vendida daquela forma, com aquele maiô. Aquele maiôzinho. Aquele maiô, né? Em 59, quando ela surge, quando a… historiadora traz datas. Inclusive, primeiramente, citar um grande livro que já está sendo comentado aí, sobre a Barbie, chamado Barbie na Educação das Meninas… Barbie na Educação de Meninas, da Fernanda Roveri. Fernanda Roveri. Que aborda essa história da Barbie, né? Eu li um pouco do trabalho dela. O livro é antes do filme. Antes do filme, tá? Acho que foi a dissertação dela. Ela é doutora em educação. O livro tem uma introdução da Margaret Hago, que é uma grande historiadora do Brasil. E acho que é importante a gente citar, né? Porque aí tá uma fonte mais fidedigna da história, da Barbie, enfim. E ela trabalhou em relação à educação das meninas, né? Como que a Barbie, a partir desse começo, né? Essa tentativa da Ruth Handler, que foi a criadora da Barbie, a partir da vivência dela com a filha dela, que, assim, nas entrevistas ela já falou sobre isso, né, quando ela era viva. Dessa tentativa de romper com o princípio de só se brincar com… Sim, então já começa daí um apontamento a uma questão muito… uma questão muito importante na vida das mulheres, que é a maternidade compulsória. Sim. Né? Porque se a gente é socializada desde que a gente se entende por gente a brincar de ser mãe, né? É como se fizesse parte da nossa… É um instinto. Exato, né? Um instinto, que foi um termo muito usado na medicina, no século XIX, começo do século XX, para sempre encaminhar mulheres para esse único destino, né? Então, assim, na história da medicina, eu já vim aqui falar um pouco sobre isso. Né? Existe todo um discurso em torno dessa maternidade como instinto, né? Sim. Como algo natural que condiciona a vida de qualquer menina, desde a tenra infância, enfim. E o que a Ruth, a princípio, quis fazer com a boneca foi essa tentativa da filha ver ali naquela boneca algo que não fosse diretamente relacionado à concepção, a ser mãe. No começo do filme aparece como uma grande revolução, sim, né? A Barbie surge, as menininhas quebrando. A gente sabe que não foi esse rompimento, né? Sim. Bonecas nenês ainda estão sendo vendidas, enfim, desde sempre. É uma metáfora ali. E ela, né, com esse discurso que a gente sabe, óbvio, que é um discurso absolutamente liberal e branco, que as mulheres podem ser o que elas quiserem. Mas foi essa a intenção ali, né? Então ela começou a fazer Barbies de várias… Conta um pouquinho, historiadora. Interessante, porque a Barbie, ela vem de uma outra boneca alemã, que era uma vedete dos jornais, assim, era uma personagem que era para atrair o público masculino, virou uma boneca, que era uma boneca vendida para homens. Então, para adultos e homens. Para adultos, homens, E aí, na década de 50, a Ruth, com o marido dela, o Elliot Handler, eles estiveram… Agora, imagino que tenha sido na Alemanha. Ela viu essa boneca e imaginou, nossa, crianças poderiam brincar com bonecas adultas, e não só com bonecas bebês. E teve essa ideia da Barbie. Ela comprou… Eu vi um vídeo sobre isso, por uma, assim, bagatela. Parece que o cara que realmente criou a Barbie aceitou a compra da Lily, que chamava, a boneca alemã. A da alemã, E, assim, ela pagou pouquíssimo, o cara faliu depois, aparentemente. E ela continuou com a Barbie aí desde 59. E aí vendeu em feiras, enfim, começou a difusão da Barbie. Por esse pensamento de que ela, assim, a princípio ela teria pensado na filha dela e nessa sociabilização em torno da maternidade desde muito cedo. Sim. De que era um único brinquedo para as meninas. No filme, eles começam, então, com essa narrativa de que as mulheres podem ser o que elas quiserem. Sim. E apresentando, então, Barbies em diferentes profissões. Exato, E aí, a Barbie, no filme, ela vive na Barbilândia. Barbilândia. Seria Barbilândia um matriarcado? Seria Barbilândia um matriarcado? Pois é.
Na Barbilândia, as mulheres exercem todas as profissões e profissões, né, de destaque. A mulher é a Barbie presidente, a Barbie ganhadora de prêmio Nobel, a Barbie… Sim. Sempre Barbies em posição de destaque no Congresso, a Barbie do Congresso Nacional e tal. E o homem, Ken… O Ken. Os Ken. Né? Os Ken. Os Ken, os Ken. Ele é um adereço. Sim, ele é um O Ken acessório só da Barbie. existe pra ser um acessório da Barbie, né? Isso. Ele só existe quando ele é olhado pela Barbie. E aí também tem muito a ver com a história da Barbie e com a história da sociedade. Porque, de alguma forma, as Barbies, ao longo do tempo, foram contando um pouco também questões sociais, né? Demandas de gênero. O Ken, ele nasce da costela da Barbie 2 anos depois. A Barbie de Maravilhoso. 59. Então, seria a Barbilândia um mundo invertido? Ele acaba se tornando… eu acho que são 2 mundos invertidos, né? Quando ela vai pro mundo real. Sim, vamos. Né? Seria esse mundo invertido, porque o Ken é o segundo sexo da Simone de Beauvoir. No mundo criado no Da filme, Barbilândia, da Barbilândia do filme, né? Sim, é um protagonismo de mulheres, né? Sim. Eles existem, eles são respeitados, mas ali no filme Eles tentam ali… É claro que o filme tem uma energia de reparação, né? Inclusive tentam botar a Barbie de formas muito mais diversas, porque a gente sabe que não existia isso. E ainda, assim… A Barbie principal sempre foi a Barbie estereotipada. Sempre. Acho até que eles fazem uma autocrítica, né? Com isso, mas é óbvio que a gente tá falando ainda de empresas, indústrias bilionárias e empresas gigantes. A gente não vai ter um filme anticapitalista. Sim. Eles meio que brincam com isso, né? Eles fazem piada com eles meio que é um recurso Mas na verdade não, isso tá dando dinheiro, né? Sim, as ações da Mattel provavelmente estão muito mais caras. Gente, o filme foi um boom, né? Então, isso tudo tem a ver com a história da Barbie, né? Então, ela é criada no final de 59, Estados Unidos, baby boom, famílias tendo muitas crianças. As crianças viram o mercado consumidor muito visado, isso é muito importante. A gente tá falando do momento, historicamente, isso chega no Brasil também, claro, pra que classes, né, gente? A gente também tá falando, inclusive, Caríssimo, do filme hoje, né? Assim, tá chegando a muitas pessoas, mas ainda é todo um mercado de consumo que não tá acessível pra todo mundo. Mas… né, eletrodomésticos, tudo isso que vem para modernizar a vida da mulher doméstica, etc. Tá tudo aí nesse contexto. E uma produção massiva, terrível isso que eu disse, mas pós-guerra, né, a Segunda Guerra termina em 45, década de 50, essa prosperidade retomando e os governos dos Estados Unidos incentivando essa maternidade, essa prosperidade, essa procriação mesmo, né, ocupar os lares, as mulheres em casa. Na década de 60, inclusive, isso se intensifica, que é o momento em que é demandado essa Barbie mãe, e que parece que a Ruth, ela se coloca contra, ela não quer fazer essa Barbie mãe, ela faz uma Barbie babá. Ela tirou de linha, foi uma coisa meio… Eles falam isso bem rapidinho no filme, né? A Midi, que é a amiga da Barbie, que aparece, e sempre que ela aparece no jardim, grávida, e inclusive o dono da Mattel, ele se assusta com ela. Ai, Midi, você me deu um susto. Você saiu de linha. Você saiu de linha, porque ela foi muito criticada no contexto. Não é a Barbie, é a Midi. É uma amiga dela, que era casada com o Alan, que era amigo do Ken, e que era grávida, ela tinha um nenenzinho na barriga. Eu me lembro dessa Barbie, inclusive, assim. Ela saiu de linha por, talvez, estimular adolescentes a serem mães, enfim, a maternidade precoce. Por conta dessas críticas sociais na época, tiraram de linha. Mas… entendi. As adolescentes se matando porque não tinham aquele corpo impossível, não tinha problema. Não tinha problema, né? Aí também, a Barbie, ela é controversa nesse sentido, né? Ela é um avanço em qual medida, ela é retrógrada em qual medida, porque tem essa relação com as profissões, por exemplo. Então, na década de 60, final de 50 para 60, tem esse incentivo muito grande à questão da maternidade. E aí vem o Ken, né? Poxa, a Barbie não vai ter um companheiro. Não, era o marido. Era um companheiro. Ele podia fazer coisas com ela, viajar com ela. Mas ali a Barbie, ela já tinha profissões. Década de 70 e 80, principalmente, ela começou a estudar e ter profissões. Mas desde 60 já tinha Barbie astronauta. Já tinha Barbie com seu carro. Já tinha Barbie fazendo coisas. Já tinha Barbie emancipada. A Barbie Ken ainda aquele estereótipo super branco, americano. No corpo impossível, que não comportaria órgãos, realmente é um corpo impossível. Ela não se sustentaria. Impossível. Impossível daquela pessoa existir. E daí vem o Ken, vem essas outras… esses outros modelos de Barbie. A primeira Barbie negra da década de 60. Foi oriental década de 60. também.
Mas, assim, muito ainda com o traço Barbie. Isso foi muito criticado. Sim. Aqueles traços muito de boneca, né? Sim. Um modelo de beleza. Que basicamente parece que mudava a cor da pele, assim. E lá no filme, Barbie, um belo dia acorda na Barbilândia perfeita. Hi, Barbie! Tudo e perfeito. sente o bafo dela. Ela sente o bafinho dela. Então, assim, eu fico pensando nas alegorias que isso tem, né? Assim, de humanizar. E o quanto a Barbilândia pode representar a feminilidade, né? Porque, assim, por mais que Barbie pode ser o que elas quiserem, elas realizam tudo, elas são todas lindas e perfeitas. Sim, dentro desse é limite. tudo muito, né? Também aprisionador, né? Dá um incômodo. Aquele mundo perfeito. Por isso que eu falo, seria um matriarcado? Acho que não, entendeu? São as mulheres em posições de destaque, mas são as mulheres perfeitas. Inclusive, a mulher que tem uma postura mais questionadora é a Barbie esquisita. É a Barbie estranha. Barbie estranha. A Barbie estranha. Barbie esquisita é maravilhoso, Que né? já foi judiada de várias formas quando a gente era criança. Eu era uma criança que cortava o cabelo de todas as Barbies. E a minha mãe era uma doida que brigava comigo e penteava as Barbies e botava as roupas de volta e tal, entendeu? Nunca tive um Ken, mas eu tive várias Barbies estranhas. Barbie estranha era o hit. Várias, assim, tivemos algumas, sim. E então, assim, a gente pensando, né, alegoricamente, a Barbie começou a sentir o bafo dela, sentiu, não sei se era alguma coisa quente, gelada, não lembro. Tem o chuveiro que não sai água, né? Bem Barbie mesmo, quando a gente tá brincando. Muito maravilhoso. E daí ela… Aliás, a direção de arte é primorosa, né, sim, do filme. Sim, com certeza. E até como atriz, falando a interpretação, né, aquele coisa meio absurdo, é muito legal. Inclusive, o Ken arrasa como ator. Sim. Ela é maravilhosa, a Barbie. Mas aí… Uma coisa que eu também senti um pouco de falta, tem tanto personagem que a gente quer ficar conhecendo melhor, ver os atores melhor, né? Era muita gente, Sim, assim, né? É verdade. E aí, ela então, assim, ela vai sendo humanizada. Ela vai Que é o que todas as mulheres precisam. Eu acho que tem um ponto, né? O pensamento de morte. Muito. O Isso pensamento de morte, ocupar. que é a humanização. Né? Porque quando a gente… Se você é humana, você morre. Sim. E aí, e claro que também, simbolicamente, o grande, né? A coisa que simboliza essa humanização dela é quando ela sai daquele pé. Ela fica com o pé chato, né? E ela perde até, o pé de que aquele pé é surreal, aquele pé de bailarina, pé de quem usa salto alto o tempo inteiro. E ela até fala assim, muito passando no filme, gente, se eu tivesse esse pé normal, eu também não usaria salto. É verdade, tem essa fala. Porque realmente, assim, nós, mulheres humanas, Só de ver aquilo me precisar usar um salto alto o tempo inteiro não é anatômico, né? Então, assim, isso tem sido debate, inclusive, de companhias aéreas, né? Por exemplo. Sim, né? De muito. vestimenta mesmo profissional. Eu fui hotesse, né? Trabalhava com evento, trabalhei durante uma época. E era incrivelmente diferente o tipo de roupas que homens e mulheres tinham que usar. As mulheres sempre muito desconfortáveis, assim, com jornadas assim? de 10 horas num salto. Pois Barbies. então, assim, o quanto esse despertar da Barbie, né? Que começa com essa crise existencial. É uma crise. Uma crise existencial. E que é muito simbolizada pelo medo da morte, que é uma humanização, que é sair dessa exigência de feminilidade o tempo inteiro, de perfeição. De perfeição. Faz com que ela vá para o mundo real. E aí ela vai porque tem uma ligação. E antes de ir pro mundo real, vai consultar a Barbie esquisita, a Barbie estranha. A Barbie estranha que comporta um grande conhecimento. Pois é. E Barbie estranha é muito bom. Essa cena é interessante, porque Barbie estranha fala assim: você está pronta para descobrir a verdade? E Barbie fala: não, eu quero viver na ilusão. Ela quer viver no mundo perfeito. E assim, ela tem motivadores, né, pra sair. Isso seria, né… O que é o antifeminismo? É você não querer tirar esse véu da ilusão. E também que tem uma questão de classe e raça que é muito importante, né? Muito. Assim, o filme é um filme muito branco, né? A gente estava até falando sobre isso… Sim. Falando de Embora a Barbie presidente seja uma Barbie preta… tem uma tentativa de colocar uma representação de corpos que não são padrão, né? Enfim, mas ainda é um filme muito, muito branco, né? Assim, É um feminismo liberal branco, né? Exato.
sabe? Ou um feminismo que é muito confortável, que não coloca em questão o não conforto de outras mulheres, né? Sim. Também, né? Não se colocar em questão... Não querer enxergar no feminismo uma solução, uma coisa extremamente necessária e importante, porque aquilo talvez vai tirar da zona do conforto, de alguns privilégios que você tem, né? Então, acho que aí, nesse sentido, ela ser representada como aquela Barbie estereotipada. E é bom, né? Porque ela é bem a Barbie estereotipada. Até quando ela fala, eu tô triste porque eu tô me sentindo feia, o pessoal faz peraí, gente, calma. Né? Isso aqui nem cabe. Aí é too much, né? Essa atriz né? falar que é esse muito texto, padrão, que é muito padrão de beleza. Sim. Falar esse texto, eles fazem essa, né, meio essa que uma piada interna lá no uma filme, zoação. sim. Que aí é demais. Tipo assim, esse... Mas, e aí eu fico pensando nisso dela sair da bolha da realidade, né? Porque eu acho que aquilo ali também é uma bolha muito de classe, né? Ali, assim, se a gente for pensar metaforicamente nesse aspecto, né? Posso dar uma puladinha e falar um pouquinho pra frente? Porque acho que me remeteu a isso, eu tô com medo de acabar esquecendo. Quando ela realmente... Enfim, né? A gente vai voltar nesse ponto. Mas ela vai pro mundo real e a gente pode falar de várias questões em relação a isso. Passa por diversas violências e depois ela se encontra no mundo do patriarcado na Barbieland, né? E aí ela começa um processo de sofrimento. A gente vê a Barbie, essa Barbie perfeita, estereotipada, que não quer saber da verdade, sofrendo. Ela se dá conta, está vendo uma situação na qual ela é completamente descartável. Ela não se vê ouvida, ela se vê totalmente desnecessária e mandada. Ela vê as suas amigas Barbie servindo e ela fica completamente abatida. Ela fica tipo uma Barbie jogada, né? Acho que corporalmente, assim, essa cena me marcou muito. Porque ela fica caída, desiludida, né? Se gira, assim. Que nem quando a gente para de brincar com a Barbie e joga ela de qualquer jeito. Ela fica ali com a cabeça ali pra baixo e tal. E aí, chorando, muito triste. E aí eles fazem uma propaganda. A publicidade da Barbie deprimida. Sim. E que todo mundo ri, que é, né, tem aquele corte meio engraçado, mas que na verdade não é tão engraçado assim. Porque, e daí eles vão falando das Barbies. Olha, essa Barbie... E aí aparece a Barbie descabelada, com o olho triste, cheia de olheira. Cheia de olheira, que não acorda, não levanta da cama. Não quer levantar da cama, ela fica comendo bala o dia todo. Crítica ao capitalismo que se apropria de tudo, também, né, gente? Vamos, assim, até propaganda para remédio, né? Dor de cabeça é um problema feminino. Se a gente parar pra pensar nas propagandas que estão sendo vinculadas hoje, nossa, o seu dia é corrido, você tem uma jornada dupla, toma esse remedinho, tudo vai ficar bem. Né? O foco agora é mulheres, porque tá todo mundo sofrendo com cargas enormes, né? Vamos pensar na Barbie, né? No Hi Barbie, a publicidade do filme essa Barbie é. E aí... nas redes sociais, todo mundo começou a falar essa Barbie está exausta. E fizeram vários tipos de Barbie a partir da publicidade do filme. Essa Barbie ou essa Barbie está. Essa Barbie está exausta. Fizeram o modelo da Barbie procurando emprego com a carteira de trabalho. Fizeram a Barbie com jornadas triplas, cuidando de filhos, tendo que sustentar a casa. As Barbies cansadas, as Barbies deprimidas, as Barbies pagando a faculdade, né? E aí, assim, Barbies da vida real. Sim. Né? As pessoas... Humanizando, assim, né? Humanizando, mais né? uma vez, a Barbie. Eu acho que esse ponto de vista sobre o filme também, sobre as propagandas, é interessante. E aí, quando eles falam da Barbie deprimida que eles fazem lá no filme, né? Essa publicidade, a Barbie deprimida, que come bala o dia todo, que fica no sofá, que não quer levantar, quer assistir Orgulho e Preconceito o dia todo. Gente, que mulheres da vida real estão podendo fazer isso? Ficar o dia inteiro na cama comendo bala e assistindo Orgulho e Preconceito, né? A gente tá falando de mulheres... negras, de mulheres pobres, né? De mulheres que não têm uma mínima condição de acesso de tempo para parar de trabalhar, para ter um acolhimento, para, né, assim, terem um acesso à questão de saúde mental. Eu acho que aquilo ali para mim ficou muito marcado, né? Porque eu pesquiso saúde mental e gênero. Não sou da área de saúde, né? Sou da área de história, estudo isso numa perspectiva histórica, mas aquilo ali para mim foi um gatilho, assim, sabe? E de pensar de como ela tá falando realmente aquela situação. Fala de mulheres hoje em dia, de mulheres que estão muito cansadas, de um mundo que está horrível para mulheres, né? Acho que a gente pode até comentar um acontecimento de 3 dias cortando um pouco a questão do filme, né? De uma moça que foi violentada em Belo Horizonte, enfim, que passou por vários graus de negligência, de exposição à vulnerabilidade e violência, que acabou sendo carregada por quilômetros para ser estuprada, né? Então, assim, a vida
Para qualquer mulher não está boa, né? Algumas ainda, infelizmente, se recusam a, talvez, enxergar isso de uma forma mais clara e não querem ver, porque aquilo ali toca em um ponto que é a tire do conforto, né? E eu acho que aí tem tudo a ver com essa fala que você diz dela. Ai, não quero. Não quero descobrir. Chegar. Mas a partir do momento em que ela descobre, ela é a última, não tem como voltar. Não tem como voltar, é isso. Que é o despertar. E essa coisa, assim, claro, a gente o tempo inteiro reforça essa questão, né, de classe e de raça, que é isso. A Barbie ou a mulher lutar para trabalhar. Quem lutar para trabalhar? Porque as mulheres pretas sempre trabalharam. Exatamente. Inclusive, para as mulheres brancas irem para o mercado de trabalho, tinha uma mulher preta cuidando do filho dela. No contexto de produção da Barbie, no Brasil, foi a mesma coisa. Sim. Agora, voltando lá à nossa linha cronológica do filme, a Barbie vai pro... Não, imagina, é isso aí, é um bate-papo. Só falta a nossa cerveja. Cadê a nossa cerveja de Barbie? A Barbie vai pro mundo real e se choca, porque ela muito romanticamente, e acho que aí também é mais uma vez assumindo a culpa de que até parece que ela ia salvar o mundo, né? Que pretensão é essa? Ela, fica chocada, né? Com toda aquela violência que não serviu, né? Que o mundo não estava como a Barbilândia, muito pelo contrário, que era um ambiente muito hostil e violento para as mulheres. E ele, o Ken, que vai, né? Vai seguindo ela, fica encantado, né? Com a masculinidade tóxica. Não sei o quê. Os homens fazendo os sons, né? E todas essas manifestações. Aquela parte que joga um monte de imagem, assim, muito patriarcado, muito masculinidade tóxica. E ele fica, e é muito interessante que ele vai, encantado, apaixonado, falando, nossa, que lugar maravilhoso. E aí ele tenta, inclusive, executar funções, né, de que precisam de saberes específicos. E ele fala, mas não basta ser homem? Sim. Eu só tô vendo muito homens, bom, Porque ele fala, eu tô entendendo que tá todo mundo dominado, né? Que isso aqui é dominado, que basta ser. E tal, e ela super desencantada. A gente não precisa falar detalhes do filme, não é sobre isso, não é contar a história do filme. Mas ela fica super desencantada e vai parar naquela empresa. Na empresa que só tem homem. Aí tem umas etapas também, né? Vai falando. Quando ela sofre várias violências. Essa coisa da objetificação do corpo dela é muito importante, né? Objetificação, que é literalmente você ser visto como objeto. Até então, na Barbie ela era uma boneca, mas ela não era um objeto. E aí ela chega no mundo real e ela se torna Ela objeto. vê que uma mulher humana é um objeto. É um objeto, né? E objetificar alguém é isso. É você vê-la como desprovida de sentimento, de alma, de capacidade, de integridade como ser humano. É você vê-la como um objeto mesmo, como pedaços, como partes. Ela tá andando de patins e o cara vai dar um tapa na bunda dela. Ela precisou se humanizar pra entender como as mulheres são desumanizadas. Do mundo real, sim. E aí, quando eles são presos, inclusive, tô dando esse são várias vezes presos. E aí, em algum dos momentos, eles já estão vestidos. Da segunda vez, acho que eles já estão vestidos, né? E os caras, eles comentam, gente, aquilo é de uma violência tão grande. Eles falam, tá melhor assim vestida, porque dá pra imaginar mais. É o tempo inteiro essa forma dela ser vista assim como uma coisa, né? E que vai participando desse processo dela de minar ela assim mentalmente mesmo, psicologicamente. Sim. O que eu tô agora te ouvindo falar, né? Eu tô falando assim, eu acho que o filme tem um mérito muito grande, assim, porque tem muitas camadas. A impressão que eu tive, que eu senti, é que cada pessoa vai ter uma capacidade de enxergar de uma forma, com sabe? Certeza, e eu acho isso interessante. Sabe? E algumas pessoas que estão mais atentas a algumas coisas vão enxergar mais, sabe? Então, assim, é muito inteligente. Sim. O roteiro, sabe? Tem se você quiser, você vai fuçando ali e vai descobrindo mensagens subliminares, entendeu? Até White Savior, quando é solto, né? A Branca Salvadora. Sim. Tem umas falas soltas ali que você, quando tá muito atento, percebe, uau! Sabe? Que sempre te remete a outros pontos de um pensamento bem contemporâneo, né? Assim, de demandas muito contemporâneas. E aí conta, ela foi super violentada, e vai… Até como ela vai parar na empresa, já não lembro mais, já sei que… A própria Mattel tenta resgatá-la, né? Porque ela apresenta… Porque eles ficam sabendo que ela saiu da Barbilândia e ela é um perigo. Ela tá solta. Uma mulher é um perigo. E eles, quando ela chega na empresa e só tem homens, aquela cena só de homens brancos, né? Só de homens brancos.
É aquela cena cheia de homens no poder e que ela também fica muito chocada, porque ela tinha certeza que era uma mulher que tava, que tocava. Não tem a fulana, um cargo tal. Não, sou eu. E era só homens. Eu. Quem é que é? Ué, mas é diretora financeira, diretora não sei o quê, a diretora… É sempre homens executando, homens brancos. E eles, aí é uma grande metáfora, né? Eles começam a falar, querer botar ela dentro da caixa. Exato. Botar ela dentro da caixinha, né? Aquilo ali também, pra mim, foi de uma representatividade tão grande. Muito. Porque quando a gente ganha Barbie, elas são presas por aquela coisa que parece de prender pão, né? É um aramezinho. E eles tentam prendê-la ali na caixa. E ela se solta um pouquinho antes de prenderem a mão dela. E daí ela foge. E aí começa toda a perseguição atrás da Barbie. Sim, porque aí de fato… Ela ali já percebeu que ela não quer ser encaixotada. De novo, sim. Que é mais uma metáfora da nossa vida, né? Da vida das coisas que não mulheres. podem ser desvistas, não quero voltar pra essa caixa. E aí ela foge e volta pra Barbilândia. Com as suas amigas. Com as suas amigas do mundo real. Do mundo real, sim. Né? Duas mulheres, mãe e filha. E o Ken tinha se encantado loucamente com a masculinidade tóxica e já tinha voltado. Ele voltou antes, é verdade. Volta antes. E já Sagaz, tinha causa. pegou os livros dele sobre patriarcado, como os livros, os títulos são ótimos, né? Como dominar o mundo sendo homem. Sei lá, algumas coisas assim, bem clichê. Bem clichê. E aí já tava todo aquele rolê lá na Barbilândia. Já. Todas aquelas mulheres extraordinárias estavam servindo os homens. Servindo, sim. O que acho que foi, assim, uma coisa bem… romântica do filme, talvez para agradar muita gente, e que eu entendo, é que eles botam como se fosse o outro lado da moeda, né? Como se, na verdade, existisse um equilíbrio, como a gente sabe que não é bem assim, né? As relações de opressão entre gênero não é tão simples assim, é só… Não precisa nem ser a Barbilândia, nem ser o patriarcado, sabe? Como se a Barbilândia também fosse muito opressora para os homens. Sabe? No sentido de invisibilidade, você tá dizendo? Eu assim? acho que não era bem assim, entendeu? Acho que, na verdade, a Barbie talvez não fosse tudo aquela perfeição, entendeu? Aquela perfeição que ela via na Barbilândia talvez não existisse. Ela via porque ela não estava desperta. Enfim, eu tô aqui, sabe? Sim. Viajando nas mensagens subliminares, sabe? Eu também tô pensando ainda muito sobre o filme. Eu acho que a gente ainda vai elaborando nas possibilidades. Mas eu acho que o ponto, assim, quando ela chega e se depara ali com modelo de Barbie, inclusive, que eu acho que devem ter existido, né? Assim, no sentido de… Barbie esposa, Barbie serviu? Não sei, tinha. Por exemplo, aí tem uma coisa que eu realmente sei que eu posso falar. Quando as Barbies, elas se tornam ali meio que alienadas naquele processo do patriarcado, né? Que dá uma impressão de um grande transe, né? Uma alienação. Nossa, o meu lugar nunca foi tá dormindo, esse. acorda, né? Trabalhando, sendo presidente, produzindo, ganham um prêmio, ganham medalha. Não. E aí elas Quando elas estão naquele transe de servir? Exato. Né? Elas estão literalmente servindo. Sim. Uma delas, quando acorda, fala… Nossa, minha última memória é que eu tava cortando bife pro Ken. E com roupas pra servir, né? Enfim… Quando isso acontece, quando a Barbie se depara com essa situação caótica, onde todas as mulheres que exerciam funções extraordinárias estão apenas servindo os homens, ela tenta pedir ajuda tanto das humanas quanto da Barbie estranha, esquisita. Sim. E eu acho que isso é um grande momento do filme. Que é quando elas entendem que o despertar é coletivo. Sim. Ela falou, talvez eu não tenha sido contaminada porque eu vivi eu vi o mundo real. Né? Então, tô um pouco vacinada. Eu estou… Eu não sei… porque ela falou, como é que você não se contaminou? Como é que você chegou lá na Kenland, né? Que é tipo o reinado do Ken, e você não se contaminou? E ela fala, como eu estive lá e vi… Eu tomei uma consciência, né, assim, de que… Eu tô vacinada. De que esse tipo desse mundo real não vai ser legal pras Barbies, assim, né? Pra não colocar pras mulheres. Mas quando eu falei dessa coisa de talvez terem tido modelos de Barbie que eram mais servis, teve um modelo de Barbie que foi muito problemático, que era uma Barbie… Eu acho que ela já devia ser da década de 80 ou 90, porque várias feministas caíram matando nesse modelo. Que ela falava… a Barbie falava… Matemática é muito difícil. E aí, na década de 90, vários grupos feministas pegaram a Barbie ali como um modelo de boneca que estava tentando fazer uma lavagem cerebral nas crianças e tentando condicionar meninas a se sentirem estúpidas, né? Assim, reafirmando padrões de gênero. E tem uma Barbie
que está alienada, que pra ela fingir… Na verdade, ela já deu clique, já foi acordada pelas outras. Elas vão acordando, né? Ela fala a mesma frase da Barbie, só que ela usa uma coisa nova. Ela senta e pra fingir que ela é ignorante, ela fala: nossa, mas Photoshop é muito difícil. E aí chega o Ken, de uma forma super assediadora, ele já passa o braço por trás dela. Pra ensinar. E fala: não, querida, não é tão difícil assim. Eles estão ensinando elas o tempo todo, né? Estão lendo, estão decifrando o Poderoso Chefão pra elas. Gente, aquilo foi tão engraçado, porque eu já passei por isso. Muito! Com o Poderoso Chefão. Ah, você passou com o Poderoso Chefão. Eu passei mal na hora que eu vi aquilo. Foi realmente muito representativo pra mim. Aquele filme, literalmente. Mas ela usa dessa fala, dessa Barbie, que foi uma Barbie super assim, que passava essa coisa de vulnerabilidade. Ai, matemática abstrato, não entendo. Pra falar, eu não entendo de Photoshop. Isso foi com certeza linkado com essa Barbie. Que foi a mesma coisa do roteiro que eu saquei na hora. Pois é. Que legal. E aí, então, assim, por isso que a Barbie também é essa coisa que vai pra frente, vai pra trás, é feminista, não é? Sim. Tem essa polêmica de disputa de narrativas, né? Sim, se é de fato uma boneca que rompeu. Exato. Mas é que tudo pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Eu acho que essa é a resposta. E assim, eu acho que quando a gente fala, o feminismo é coletivo. Né? Não é sobre uma mulher chegar lá. Então, acho que assim, e o discurso da mãe, né, que é um discurso que foi emocionante. Muito. Que é uma cena emblemática do filme. Fala muito disso ali. Quando elas entendem, mas elas se dão conta que só vai dar pra fazer todas juntas. Sim. E aí vai aquele processo de despertar. E assim, também a informação. Né? A informação liberta. E é uma passando pra outra. Sim, é uma corrente. Elas vão… É uma corrente. Então, isso foi muito legal no filme. E aí vai acontecendo. Elas usam dessas estratégias que você falou e fez essa observação muito boa. De se fazer de trouxa, idiota. Pra dominar de volta o mundo. E aí também, eu fiquei até pensando numa cena agora, depois que eu também saí no filme pensando nisso. Como é uma dinâmica bem heteronormativa também, né? Da reconquista, do espaço e tal. Né? Também acho que é uma crítica que vale aí. Pensando nesse binarismo mesmo, acho que até o filme mesmo… Pensando no nosso Brasil binário, né? Do rosa e do azul. Ele brinca com essas duas cores. Inclusive, na hora que os Ken estão dançando, me remeteu a isso, assim. Porque é um jogo ali bem dentro, né? A forma como as Barbies também usam pra ter acesso, né? Ali, quando elas estão tentando reconquistar o espaço. É um pouco de trabalhar com isso também, de colocá-los em disputa, né? Porque ela viu no mundo real que no patriarcado fazem competem. Isso, né? E mais do que isso, que eles nos colocam em competição. Eu acho que na fala da mãe, quando a Barbie meio que acorda, a mãe pergunta, mas por que você… A mãe da criança, né, pergunta pra Barbie, por que você tá triste? Ela fala, porque eu me sinto feia. Só que ela fala, não, querida, não é só isso não. É porque você viu um mundo de verdade, que foi o mundo que você tava ouvindo, quando você tava pensando em morte, não sei o quê. Que é um mundo no qual a gente é colocado em competição o tempo todo. Que o que a gente fala não é legitimado. E ela vai com aquele discurso enorme, né? Não é porque você não tá se sentindo bonita, muito mais que isso. E aí, na lógica também da tentativa de reconquistar esse espaço, tem essa coisa de colocá-los, mas as Barbies tentando colocar os homens em disputa, né? Tem algumas coisas também que eu acho que remetem um pouco ao tipo de funcionamento de relações heteronormativas hoje em dia. Que é por… Assim, eu fiquei pensando nisso quando o Ken fala pra ela, você não vai querer ter um relacionamento comigo à distância, indefinido, a longo termo, sem não sei o quê. Tem todo um termo que hoje em dia nessas relações estão sendo muito usados. Né? Com certeza. Quer dizer, a gente está numa relação, mas a gente não está numa relação. Não monogamia, não sei o quê. É todo um rosário, né? Que ele fala. Aí ela, não, sim, eu concordo. Pra estar com você, eu aceito tudo. Né? E aí, quando elas estão tentando recuperar esse poder também, elas usam um pouco disso que muitos homens usam, de comparação entre mulheres, pra pegar num ponto fraco deles, né? Pra falar, né? Ai, com quem você tá trocando mensagem? Ai, com quem? E eles começam a meio que se morder ali, até gerar o quê? A guerra, que é uma coisa completamente masculina. Entra o conflito da guerra entre os dois grupos, né? Perfeito. Aí a guerra, elas retomam o poder e aí o filme vai finalizando como se fosse um apaziguamento, né? Ou um ajuste entre as duas forças ali, né? Entre a Barbie e… você também pode existir para além de mim. Todo aquele discurso, né?
de você existe além de mim, que a gente também pode levar para o mundo invertido. E é o encontro dela com a criadora, que também é um momento muito impactante, né? Sim, e eu acho que não sei como, assim, fizeram com alguma forma de tecnologia. Quando ela tá em um ponto de ônibus chorando, que tem uma senhora do lado Sim. dela, é a Ruth de verdade. Não, falaram que não é. Ah, não é não? Ah, mentira, a gente corta essa parte. Não, isso foi uma lenda da internet. Lenda urbana então, gente. É Tá uma, aí é uma historiadora que não figurinista procurou famosa. referência. É uma figurinista tá. famosa, Que bom. mas houve essa lenda. Porque, que inclusive, vi uma entrevista com ela hoje e falei, nossa, não parecia a mesma pessoa. Fiquei nessa Mas dúvida. é bonita essa cena, né? Muito, muito bonita. É linda essa cena. Porque a velhinha fala que. Ela fala, ai, você é muito linda. E a velhinha fala, eu sei. E que é uma resposta que nenhuma mulher nunca deu na vida. É. Provavelmente. Exatamente. E tem a coisa etarista também, né? Como a Margot Robbie foi criticada por ser uma Barbie muito velha. Gente, vários homens criticaram isso. Foi uma pauta. Ah, é? Eu vi em vários vídeos na França falando sobre isso. Como, assim, a crítica dela ter 30 e poucos anos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a própria Barbie, ela ficou atriz, né? Esse etarismo absurdo que se refletiu na escolha dela como Barbie. Assim, chocante. desculpa, eu me exaltei, mas a própria Barbie, historicamente, ela passou por um processo. E agora trazendo um pouco pro nosso universo, né? Porque Sem Querer Querendo está no ar. E eu vi o primeiro episódio. Não vi ainda os episódios que já saíram. O documentário da Xuxa. Eu não vi também. E a Xuxa e as Paquitas tiveram um efeito muito semelhante na nossa vida. Muito. Né, que a Barbie teve, porque a Paquita, nesse primeiro episódio, a Xuxa fala um pouquinho. Ela também tenta assumir, assim como a Mattel tenta assumir essa culpa, né? Porque as Paquitas tinham que ser loiras. Loiras, sim. E muitas adolescentes, crianças, né? Porque as Paquitas eram crianças, de 10 anos, sofreram horrores e queriam pintar os cabelos. Por não terem. E toda essa exigência de um padrão que não existe no nosso país. E a Xuxa fez muito essa função aqui, né? Na nossa geração. Fez. E agora ela também tá querendo, tipo assim, fazer as pazes com esse passado, de alguma forma. Assumir essa falta de letramento racial. Eu vi um trecho dela falando que a Marlene Matos parece que tinha feito uma pesquisa de Sim. que isso agradava muito o público. Que estava condicionado a encontrar Achar que quem era bonita era loura. E quem era boa era loira, né? Quem era uma pessoa boa, cuidadora, a imagem do belo. Do bem também, né? Do belo e do bom. É bizarro. É uma imagem eurocêntrica, nórdica, é isso. E terminando, jovem, né? Sim. Aí tem um encontro com a criadora dela, né? Que é aquilo ali, tipo assim, agora a mãe cria, mas aí você que vai agora andar. Que eu acho que também falando sobre isso, eu tive essa primeira ideia que foi romper com uma maternidade compulsória ou com essa única possibilidade para as mulheres, mas aí você tem que vir aí e continuar o seu caminhar, né? E acho que a última cena é uma cena bem complexa. Ela até me deu um incômodozinho também, assim. Me fale, por que ela é complexa pra você? Não, eu acho que é uma cena que fala do sexo, né? A última mesmo. A última mesmo. Acho que todo mundo ali, quando ela resolve ali, ela faz, né? Diz que quer ser humana mesmo. Sim. E querendo ser humana também pode simbolizar um rompimento com essa necessidade de ser perfeita, com essa feminilidade aprisionadora, que é ser a Barbie que anda de salto, que né, não tem bafo. Ela fala, não, tudo bem. Depois que ela descobre, depois que ela vive isso tudo, e que inclusive ela e o Ken né, de alguma forma se harmonizam ali, ela se encontra com a criadora que fala pra ela, e aí? E aí ela decide, ainda assim, ser a dona da própria vida. Ela resolve. Ela tem a possibilidade de continuar na Barbilândia, que retomaram o poder. Mas ela, então, assim, rompe com aquela perfeição, com aquela exigência toda também de sermos todas lindas, maravilhosas e perfeitas. E vai para o mundo real e humano. E tem uma cena que eu acho que fica todo mundo muito confuso. Que todo mundo vê aquela cena que ela, inclusive, tá de salto baixo, né? Ela bota ela meio descabelada, né? Meio mundo real. E ela tá de salto baixo e todo mundo tem certeza absoluta que ela tá chegando numa empresa, em algum local pra trabalhar. Entrevista, processo de entrevista, sim. E ela tá indo numa ginecologista. Sim. Ela… Agora ela foi pro mundo real. Como outras mulheres que, assim, continuaram na Barbie Land, eu acho que eu
pesquisando também, achei isso bastante interessante, assim. Em alguma medida, o filme também se preocupou com outras formas de representatividade, né? Assim, claro, a gente já falou que é um filme extremamente branco, que não representa corpos diversos, assim, em uma medida que seria real, né? Tem Barbie gorda? Não tem Barbie gorda? Tem uma. Ah. Tem uma atriz. Tem a atriz que faz a Barbie médica, é trans. Aham. Inclusive, e aí eu queria puxar muito pra essa questão, assim. A questão da Barbie trans tem 2 atores que são gays. A Barbie estranha é uma atriz gay, né? Que é lésbica. E, assim, isso tudo foi pensado, né? Isso tudo foi falado, enfim. E eu acho que todas essas questões que aparecem no filme e que acabaram um pouco marcando a trajetória da boneca Barbie também, isso tudo vem de pressão social, isso tudo vem de demanda. Sim. De dar visibilidade para tudo isso, né? Não a Barbie, foi ela não foi andando sozinha, ela não foi Não. evoluindo, ela veio com crítica. Sim, e né? foi uma pressão da sociedade. E daí a importância desses assuntos ou desses temas chegarem em mais gente, entendeu? Saírem da bolha da galera que estuda, da galera que tá ali na linha de frente do feminismo, ou da luta contra o patriarcado, ou da luta contra o capitalismo. Assim, precisa alcançar mais gente. Sim. E aí também teve o golpe de marketing da empresa, né? Que por conta dessa falta de representatividade, ainda que existam essas Barbies, assim, muito dificilmente a gente vê esse tipo de Sim, Barbie quando você nas pensa em lojas. Barbie, é uma loura. Exato. Barbie, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Sim, ainda é, né? Então, também foi uma tentativa de mostrar, olha, a gente tá pensando Sim. nessa diversidade. É. Porque depois... Um pedido de desculpas, E que nos anos 2000, a queda drástica, assim, em comparação à década de 80, 90, da venda de Barbies, né? Uma tentativa também de recuperação disso. E aí, né? voltando Não vamos ser inocentes. Voltando a mim, eu nunca comprei uma Barbie para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, né? E eu nunca comprei. Elas já ganharam. A Amora gosta mais, brinca de Barbie, mas Dindo já comprou. Mas era isso, eu acho que era... Eu falava, essa boneca, eu sempre falo, assim... assim como das princesas, assim, eu falo pra Amora, eu acho feias essas roupas, entendeu? Eu quero mostrar pra ela que não é isso, entendeu? Tento mostrar pra ela outras possibilidades de se vestir e de beleza. É interessante que até a própria questão etária. Eu não sei se tem alguma Barbie que tem uma Velha. idade diferente. Não. Pensei nisso agora, né? E como que, assim, ao longo do tempo, a Barbie foi ficando com um rostinho mais jovem. A primeira Barbie não tinha esse rostinho tão juvenil, assim, adolescente, que as novas Barbies têm. Então também é uma questão, né? Sim. Inclusive pensando aí na questão da atriz que o pessoal criticou, enfim. Que é uma deusa e que os homens conseguiram elas falar são mal todas dela. maravilhosas, né? Tem mais alguma coisa que você trouxe pra falar? Que você Eu quer falar, queria que você falar trouxe uma esse questão. livrinho aí? Sim, também. Eu acho que eu posso até citar esse livro, mas eu queria. Também tem a ver com isso. Eu acho que quando a gente pensa nas revoltas lá que acontecem na Barbie. Na Barbilândia. O Ken, ele se expressa de uma forma muito mais agressiva. Ele não tem muita contenção dos sentimentos, assim, no sentido de gritar, de ficar bravo, de jogar coisas. Isso foi uma coisa que me marcou muito também. A Barbie, ela sofre muito calada. Ela sofre chorando, ela sofre ali deitada, é a Barbie deprimida, né? Assim, a gente sabe do boom de antidepressivo em relação a mulheres. A gente acha que também tentando retomar para isso. O que tem a ver com essa coisa da interiorização de um sentimento de angústia, de dor, de sofrimento psi mesmo, que para mulheres, quando é expressado de uma forma mais agressiva, é muito mal visto, é muito histérico. O Ken, ele teve essa oportunidade histérica no filme. Depois, para quem for assistir ou pra quem for assistir de novo, também queria reparar disso de uma forma melhor. Ele resolve os problemas dele no conflito, na guerra, né, com a violência, com o domínio, e ela tá ali meio que recalcando, assim, falando um termo psi totalmente talvez errado, fora de contexto, mas tentando abafar aquilo de alguma forma, né? E como ela chora muito, é impressionante como a questão do choro me marcou muito no filme. Ela chora muito. Ela falou, nunca tinha chorado. Né? No final, até na cena final, quem chora? Mas me remeteu... Daí eu vou fazer a propaganda da Zanello, que é uma pesquisadora que eu admiro muito, que é uma psicóloga clínica e que escreve muito sobre gênero e saúde mental. Espero que isso chegue até ela. Porque isso me marcou muito nas minhas pesquisas, com pacientes da década de 40, 50, documentos, tá, gente? De internação
internação de mulheres em processo de sofrimento mental. E ela fala sobre um caso de um nome, ela cita que é um nome fictício com certeza, Maiara, e o choro imotivado. No caso, ela está citando uma paciente que foi estuprada por 7 anos dentro do casamento. Mas essa coisa do choro imotivado, quer dizer, de você ficar interiorizando muito aquilo durante muito tempo e que pelos médicos é considerado imotivado. É um termo clínico que eu li na documentação desde a década de 50. Engraçado. Tipo, não tem motivo pra chorar. Não tem motivo. Momento em que a Barbie é criada, inclusive, né? E como é que a Zanello critica isso dizendo, gente, motivado pra quem? Né? Porque as mulheres, elas estão acostumadas a reprimir de alguma forma muito sofrimento e eu acho que isso, pra mim, foi uma leitura que eu tive, né? Cada mulher vai ter uma leitura de cada homem, vai ter, cada pessoa vai ter uma leitura diferente. Mas que eu acho que é isso, assim. E a questão do autocuidado, né? Do se cuidar. Mulheres se cuidando. É uma grande... É bem simbólico no filme isso, e bem bonito. E acho que também foi a parte que mais me tocou, assim, desse apoio. Inclusive, estou aqui novamente sendo sócia por conta deste apoio maravilhoso. Eu acho que é isso. Mulheres juntas sempre é a grande revolução. Sim. Estejamos juntas e conversando, abrindo espaço, falando sempre sobre minorias não numéricas. Porque a gente já sabe que se deixar para os outros cuidarem, não vão cuidar. Vão deixar no Uber sozinha, vão deixar na portaria sozinha. Infelizmente, a gente, né, tendo que retomar esse assunto, sim. Né? E acho que trazendo, assim… acho que também é um ponto interessante, assim, a Palmira falou que ela assistiu com o sobrinho, né, não sei o quê. De trazer também homens pra assistirem, muito, né? Claro. Pra debater. Acho que se o boom, né, esse dia… Não, ainda que seja uma porta de entrada, vamos falar assim, de uma forma mais democrática, uma porta de entrada a esses assuntos. Sim. Entendeu? Incômodos. Né? Eu não sei nem se podemos falar sobre feminismo, mas é uma porta de entrada. Sim, que há um questionamento ao patriarcado, ao adoecimento que o mundo dominado por homens causa nas nossas vidas. Então, é uma porta de entrada para esse debate. Então, e o feminismo, ao contrário do que a gente ouviu, né? Ai, não assistam Barbie porque Barbie é anti-homem. Gente, não. Primeiramente, a gente não tá nem discutindo… se a Barbie é feminista ou não, mas feminismo, primeiramente, não é anti-homens. É a favor da dignidade humana de mulheres, o primeiro ponto, né? Enfim, hoje eu te mandei, né? Também vou citar uma página que eu amo. Anti-homem são os masculinistas que estão falando isso. Sim, a gente o próprio Ken, essa tristeza. Ele se espelha loucamente. Eu acho que o Calvo de Campari é um Ken. Ele se inspira muito nisso, né? Nesses incels, nesses red pills. E eu acho que, assim, uma coisa que está sendo muito importante pra mim, ver o que várias mulheres estão falando do filme, né? E aí eu te mandei até hoje da Ellen Valias, que é a atleta de peso, né? Uma página que eu adoro. Como que está sendo apropriado, né? Assim, de formas tão terríveis, assim, uma página de uma moça que é coach de emagrecimento falando: e se você está acima do peso, possivelmente é porque você está nessa linha feminista da Barbie. Como que empoderamento, assim, né? Você ter o direito a ter seu corpo, né? E de você, por exemplo, que é uma coisa que a Ellen batalha muito no perfil dela, dessa coisa do autocuidado independente de beleza, sabe? Sim. Pela saúde, tá sendo criticada, assim, nos termos extremamente errados, assim, por falta de conhecimento mesmo, eles ignorância. Se apropriam e deturpam, né? Uma técnica de manipulação. Sim. Então estejamos atentas. Eu fui com a minha filha, inclusive. E juntas. Ver o filme, é isso? Eu isso, né, amiga? Foi bom. Obrigada por ter topado. Obrigada por ter me convidado novamente. Esse bate-papo para falar sobre a Barbie, as nossas impressões. Sim. Obrigada, gente. Um beijo. Vão faltar outros, mas assim, né? Que é um bate-papo e que as outras pessoas também assistam e comentem no entorno. Quem for assistir, inclusive, só mais um adendo aqui. Eu conheço pesquisadores de gênero que não querem assistir, que tem essa crítica também. A questão do consumo todo que está sendo feito em torno do filme. Mas para quem for assistir, é isso. Assim, eu acho que as nossas impressões, né? Assim, que seja uma sementinha ali para pensar um pouquinho também. Obrigada. Beijo, Ju. Gente. Beijo. Senta direito, garota.